Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor, é muito precioso, Pai, assim como toda palavra do Senhor é. Mas talvez hoje, Pai, de forma especial. É muito precioso, Senhor, o texto que nós temos diante de nós. Tão curtinho, mas tão profundo, Senhor. Quão revelador esse texto é. Pai, nós somos incapazes de trazer essa verdade ao nosso coração, sem o auxílio do Seu Espírito. Então, Senhor, mais essa noite, de forma especial, Pai, nos ajude. Senhor, nos ajude, apesar da nossa mente acelerada, apesar do nosso coração preocupado. Nos ajude, ó Pai, com essas verdades que vamos lidar hoje. Verdades tão simples de entender, Deus, mas às vezes tão difícil de aplicar no nosso dia a dia. Mas são verdades que, se nos transformam, Pai, nós vamos experimentar da paz que excede o entendimento, do refrigério do Teu Espírito, do contentamento, ó Pai, que somente o Senhor pode nos dar, Deus. Então, Senhor, fale com a gente, fale com a Tua igreja, nos transforma, nos confronte e nos console, Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, pastor Charles Spurgeon, ele observou algo muito interessante que até então talvez ninguém tinha observado, ou se observou, não escreveu, Ele percebeu que aquilo que nós encontramos nesses 3 pequenos versículos, nós só encontramos aqui, só. Nós temos 4 evangelhos, nós temos 89 capítulos nos 4 evangelhos, mas a verdade revelada sobre o coração de Jesus, sobre o ser do Cristo, nós encontramos de uma forma profunda, como que se entesourada nesses 3 versículos de forma especial. A gente vê os evangelhos cheios de passagens de ensino de Jesus, cheio de curas, de milagres, de maravilhas. A gente vê muitos embates, confrontos de Jesus com os falsos mestres, com os fariseus da época, os líderes religiosos, mas apenas em um lugar dos evangelhos, nós encontramos um sermão de Jesus sobre quem Ele é. Mas não simplesmente para o que Ele veio, mas quem de fato Ele é. Traduzindo aquilo que está no coração, na essência do Senhor Jesus. E como nós vimos domingo passado, o coração na Bíblia não é simplesmente um órgão. O coração, segundo a visão bíblica, é aquilo que nós somos. O coração traduz o nosso ser. O coração motiva, dirige aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, as nossas vontades, as nossas decisões. Ou seja, o coração, ele resume aquilo que nós de fato somos. Perscrute o seu coração e você vai saber quem você é. E de tudo que Jesus poderia falar sobre o coração dele, o que ele diz? De tantas e tantas coisas que Jesus poderia falar, porque quem é Jesus?
É um simples homem? Jesus é um simples homem? Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é o alto e sublime assentado em um majestoso trono. Jesus, meus irmãos, é o Deus encarnado, é aquele que era, que é, que há de vir, não é? Como que é o coração dele? E ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Diante de toda a grandeza, a gente poderia esperar toda e qualquer outra resposta de Jesus. E com certeza ele não estaria errado. Mas ele prefere dizer sobre o seu coração que ele é manso e humilde. Aquele que é a expressão exata do ser de Deus. O resplendor da glória do Pai. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. O contexto dessa passagem, meus irmãos, é Jesus fazendo um chamado. Jesus fazendo um convite, como ele diz aqui no versículo 28, venham a mim. Venham a mim. O que Jesus quer dizer com isso? O que é ir a Cristo? E a gente vai olhar nas Escrituras e a gente vai ver que a Bíblia usa diversos tipos de situações para descrever nosso relacionamento com Jesus. Às vezes a Bíblia fala para olharmos para Cristo, às vezes para recebermos a Cristo, às vezes para entrarmos no reino de Deus, para permanecermos no reino de Deus, para ouvir as suas palavras, os seus mandamentos e guardarmos as suas palavras. E Jesus, ele chama cada um de nós dizendo: siga-me. É assim que Jesus faz. Ele diz: siga-me. E uma passagem escandalosa para aqueles que estavam seguindo Jesus, onde toda uma multidão simplesmente o abandona. Ele diz que para participar da salvação, nós precisamos comer da sua carne e beber do seu sangue. E aí aquelas pessoas não aguentam ouvir essa verdade e abandonam Jesus. E ele olha para os discípulos que ficam ali, os 12, e diz: e vocês não vão também? E aí Pedro, inspirado pelo Espírito, ele diz: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Meus irmãos, essas são todas realidades para descrever aquilo que é seguir a Cristo, andar com Ele, que falam sobre uma fé verdadeira, viva e real. Quando Jesus fala então, ele diz: venham a mim. Esse ir a Ele, venham a mim, se aproximar dEle, é um chamado para que os pés do nosso coração vá até Ele. Isso, claro que representa um consentimento, a gente precisa entender quem é Jesus, mas é muito mais do que entendimento. Ir até Jesus não é simplesmente saber quem Ele é, mas é a gente se render. É a gente se render. É o teu coração com os pés, indo até Jesus, percebendo quem Ele é. E por perceber quem Ele é, não aguentar, a não ser não se render, não se dobrar, não falar como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, ser parte de uma igreja cristã não faz você ir até Cristo. Você pessoalmente precisa ir até o Salvador. Você pessoalmente precisa crer nesse Cristo. E quando Jesus então diz: venham a mim, é exatamente o que Ele está dizendo para a gente. Venham a mim, se rendam a mim, creiam em mim. Mas Ele fala mais sobre esse venham a mim. Ele diz também: tomem
sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo e o quê? E aprendam de mim. O que é o jugo? Para a geração de hoje é um pouco mais complicado, né? Mas ainda existe alguns lugares que usa o jugo, que é aquela peça, né, que se coloca sobre o ombro ali de 2 animais, de 2 bois, mais comum, né? Que puxam um peso, puxam um arado, né? Ou seja, o jugo, ele tem esse sentido de puxar algo que é pesado. Normalmente é isso que nós encontramos nas Escrituras sobre o jugo. O fardo da lei, por exemplo, é o jugo da lei, o jugo da escravidão, né? Então a palavra jugo nas Escrituras, quando nós encontramos, geralmente tem um sentido negativo. Tem um sentido de peso, de algo ruim. E quando a gente olha os capítulos que vieram antes e que vêm depois, o contexto aqui é um contraste. Existe um contraste. Jesus está fazendo uma comparação entre o ensino dele e o ensino dos fariseus. Entre o jugo dele e o jugo dos fariseus, dos líderes religiosos da época, dos falsos mestres. E ele diz que o jugo dele é leve. O jugo do nosso Senhor é suave. Por que ele diz isso? Porque os fariseus eram hipócritas, eles ensinavam de coisa que eles não viviam. Eles atavam fardos pesados, colocavam palavras na boca de Deus, acrescentavam coisas sobre a lei de Deus, que Deus não ensinou a eles, mas eram simplesmente para se protegerem por causa do estilo de vida que eles levavam. Ao mesmo tempo que as pessoas não conseguiam carregar, eles não conseguiam carregar o jugo, o peso do ensino deles sobre aquelas pessoas. Mas Jesus, ele diz que ele é diferente, é verdadeiro. Ele só fala o que Deus falou. Ele só ensina com autoridade. O jugo dele é diferente. Por quê? Olha o verso 30, ele diz que o jugo dele, de Jesus, é um jugo de amor. É um jugo de amor e o fardo dele não é pesado. O fardo de Jesus é o quê? É leve. O jugo é suave e o fardo é leve. É um fardo que não vai te trazer cansaço, mas é um fardo que te aproxima do descanso. Então olha só que interessante, Jesus pega essa palavra, jugo, fardo, 2 palavras com uma conotação muito negativa, muito ruim nas Escrituras, e ele transforma essas palavras, não é? Ele inverte o sentido dessas palavras para falar como é seguir a Ele. Então ele diz, olha, seguir a mim segundo o meu jugo, segundo o fardo, é uma experiência libertadora. Seguir a Cristo não é pesado, é leve o que Jesus está dizendo. Como 1 João 5,3. João diz assim, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. Então, meus irmãos, ter Jesus como Senhor é se submeter a Ele com alegria, com fé, é se submeter ao jugo, aos mandamentos, à lei dEle, e como diz a Escritura, não é um fardo pesado, não é algo que vai te trazer desprazer, mas é algo prazeroso, é algo que liberta a nossa alma oprimida. Então, o que nós temos aqui nesses versículos, revelando o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, é um convite. Ele revela o seu coração através de um convite, através de um chamado. Então, em um convite, nós temos a parte que convida, o convidador, e nós temos a outra parte que são os convidados. E aqui quem convida é Jesus. E quem Jesus está chamando? Ele diz, venham a mim. Quem que Jesus está chamando? Qual é, meus irmãos, segundo o versículo 28, qual é o requisito para a gente ir a Cristo? Quais precisam ser as nossas credenciais para a gente se colocar diante do nosso Cristo? E a qualificação exigida, olha que impressionante.
é cansaço e sobrecarregado. A qualificação é você estar exausto. A qualificação para você se colocar diante de Jesus é se você está precisando de alívio. E não é uma exaustão do corpo. Às vezes se transfere também para o corpo. Mas é um cansaço da alma. É uma exaustão da alma. E talvez muitos de vocês estão experimentando essa noite, nesses dias. Talvez muitos de vocês, meus irmãos, já experimentaram isso na vida. Talvez muitos experimentarão isso ainda na vida. Esse espírito sobrecarregado, às vezes não só por causa de circunstâncias, mas sobrecarregado por causa do peso da culpa, do peso do pecado, esse fardo do pecado que a gente não pode carregar sozinho, que a gente não tem como carregar sozinho. Carregar sozinho o nosso pecado, meus irmãos, sem ir a Cristo, sem confessar, sem caminhar com Ele, sem irmos até a cruz, não é simplesmente cansativo, mas é impossível. O peso do pecado, meus irmãos, consome tudo aquilo que nós somos, consome a nossa força espiritual, e a gente fica sobrecarregado com a culpa. Pode ser a culpa de algo que você fez hoje, pode ser de algo que você fez por esses dias, pode ser a culpa de algo que você carrega desde um passado distante. Uma culpa que nos segura e não deixa a gente experimentar a paz. Sabe a alegria da salvação? Talvez uma culpa que não te permite experimentar a alegria da salvação. Talvez também cansado, sobrecarregado, exausto, por não conseguir controlar muitas coisas que estão fora do seu controle. Se você se sente assim, se você está cansado, sobrecarregado, se você está exausto, se você está ferido na alma, se você está com dor, você se encontra qualificado para ouvir a voz de Cristo. Venham a mim e se achegar até Ele. Então perceba, Jesus não está falando para os fortes, para os habilidosos, para os ricos, para os dispostos, poderosos. Jesus, Ele fala para o cansado e para o sobrecarregado. E quando você se achega com o seu cansaço diante de Jesus, quando você se achega com a sua exaustão diante de Jesus, Ele se achega até você, levando nas mãos dEle o quê? Alívio, alegria, paz, descanso nas mãos dEle. No livro O Peregrino, eu sempre gosto de citar bastante esse livro, é um livro que marcou a minha vida cristã. Tem muitos exemplos lá nessa alegoria de John Bunyan, mas que é tão prático para a nossa vida cristã. O peregrino, no começo da sua caminhada, ele tem algo nas suas costas. Ele tem um fardo pesado, fardo do pecado. E ele se encontra exausto, sobrecarregado pelo pecado, e ele caminha, e ele tenta caminhar. Só que a exaustão vai tomando conta dele. Até que, caminhando, ele encontra um monte. E quando ele olha nesse monte, ele enxerga a cruz de Cristo Jesus. E quando ele enxerga a cruz de Cristo Jesus, automaticamente o fardo que se encontrava nas costas do peregrino cai das suas costas. E rola até uma tumba vazia. Então ele encontra paz. E somente depois de olhar na cruz, somente depois desse fardo rolar das suas costas, então, ele pula de alegria. Ele sente leveza, ele sente descanso, ele louva o Salvador dele. No verso 29, Jesus diz assim: vocês acharão descanso para a sua alma. E sabe o que é interessante? É que Jesus ele não inventa essa frase. Ele traz isso aqui que é
Está escrito lá em Jeremias 6,16. Quando Deus está convocando o povo dele, quando Deus está chamando o povo dele para encontrar refúgio nele, para encontrar alegria, para encontrar o descanso nele. O que isso significa? Por que Jesus pega essa frase lá de Jeremias? Por quê? Porque Jesus é o Deus encarnado, é o único de fato que pode dar descanso à nossa alma. Mas não é qualquer descanso. Não é o descanso dos bens materiais. Não é o descanso de uma conta poupança recheada. Não é o descanso de boas aplicações que podem te render. Não é o descanso de ter uma casa própria. Não é o descanso de nada, meus irmãos, que esse mundo pode nos dar. Mas é o descanso que vem de Deus. É o descanso que vem de Deus. Quando a gente se achega a Ele, Ele se achega a nós. A gente se achega com o nosso cansaço, Ele vem com o descanso. Quando a gente é convidado para uma festa de aniversário, quem que leva o presente geralmente? É os convidados, né? Vocês já viram algum convidador presentear os convidados? Às vezes tem uma coisinha, uma lembrancinha, né? Mas não é um presente, é uma lembrancinha. Não que seja algo ruim, né? Não é isso que eu estou falando. Mas quem leva o presente são os convidados. Mas no reino de Deus, meus irmãos, não é assim. É o contrário. É os convidados que chegam de mãos vazias. E quem que é que dá presente para os convidados? É o convidador. É Jesus. O que a gente leva para a festa? O nosso peso, a nossa culpa, o nosso pecado. E o convidador vem com perdão, vem com graça, vem com descanso. Então, quando nós lemos os evangelhos, a gente vai perceber sempre que tem dois grupos de pessoas, né, diferentes. Existem aquelas pessoas que se acham suficientes. Existem aquelas pessoas que se consideram sábias. Existem aquelas pessoas que se consideram santas, sem pecado. E o que geralmente acontece quando essas pessoas conversam com Jesus? Elas são atraídas ou repelidas? Elas são repelidas. Lembra do jovem rico? Senhor, o que eu preciso? Eu já sou bom, mas o que eu preciso para ser perfeito? Né? Para ser perfeito, Senhor. Não deu. Né? Ele pensou que a bondade de Cristo não era tão elevada assim. Mas os embates de Jesus com os fariseus, que se consideravam tão santos, guardiões da lei, eles eram repelidos, eles não conseguiam se achegar a Jesus. Mas aí tem um outro grupo de pessoas, e esse outro grupo se sente atraído por Jesus. Quem está nesse grupo? A gente vê as crianças, né, nos evangelhos, os excluídos, os doentes, os pobres, os esquecidos, aqueles que só batiam no seu peito e falavam assim: Jesus, Senhor, sê propício a mim, pecador. Enquanto o fariseu orava de si para si mesmo e falava: Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais pecadores. E aí Jesus fala: quem que saiu justificado diante da presença de Deus? O publicano, que batia e falava: Senhor, sê propício a mim, pecador. E esses se aproximam de Jesus. E Jesus dá descanso. Olha os versos 25 e 26. Um pouquinho para trás. Por aquele tempo Jesus exclamou. O que é exclamar, irmãos? Não é uma simples expressão, mas é algo que vem do fundo do seu ser. Não é? Aquele grito, aquele clamor. E Jesus diz: graças te dou, ó Pai, não é? Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Ou seja, a loucura da pregação da cruz. Para os sábios este mundo não vale, eles são repelidos. Mas Jesus diz: graças te dou, Senhor, porque você revelou essa loucura para os pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja,
para os instruídos, para os sábios deste mundo, para os suficientes. Eles não precisam de perdão. Eles não acham que tem pecado. E aí Jesus está falando, olha, através do Filho, Deus esconde a sua face deles. Mas aqueles que são pequeninos, que sabem que são pobres, que sabem que são miseráveis, que sabem que são necessitados, o que acontece para esses? Deus, através do Filho, revela a sua face para eles. Não é isso que Jesus diz no Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que sabem que são falidos espiritualmente. Bem-aventurados aqueles que sabem que, por suas próprias forças, não conseguem se achegar a Deus. E ele diz, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Os que choram por causa da sua miséria, por causa da sua pobreza. Os que choram por causa da culpa do seu pecado. Bem-aventurados, porque eles serão consolados. Até quem não gosta de futebol já ouviu falar do Cristiano Ronaldo, né? Ou tem alguém que nunca ouviu falar do Cristiano Ronaldo aqui? Todos nós sabemos quem é. Até o ano 2020, isso. Cristiano Ronaldo ele já tinha recebido em publicidade, salários e tudo mais de 2 bilhões, né, de dólares. Eu até achei que era muito mais, né? Talvez, acho que eles esconderam um pouco. Mas que seja. 2 bilhões de dólares. De lá para cá, isso com certeza aumentou já muito. O que acontece se você chegar na casa do Cristiano Ronaldo e tocar a campainha dele? Ele vai sair todo contente para te receber? Ou quem vai te receber vai ser os seguranças dele? Muito provavelmente. A empresa NVIDIA é a empresa mais valiosa do mercado hoje, cerca de 3,9 trilhões de dólares. Eu nem sei, não sei nem ver na mente esse número, né? Eu sei que é muitos zeros. Se a gente conseguisse o número de telefone do presidente da NVIDIA e a gente ligasse para ele iria conversar com a gente? Iria perder o tempo valiosíssimo dele com a gente? O que vocês acham? Mas aqui, meus irmãos, a gente encontra Cristo. Quem é Cristo? Não é o Cristiano Ronaldo, com certeza, não é o presidente da NVIDIA, mas é um ser infinitamente mais valioso. Não é? É um ser infinitamente mais excelente, né? A gente só pode ser redundante quando a gente fala das excelências de Cristo. Ele é Deus, é eterno, é infinitamente valioso. E Ele não só perdeu o tempo dele com a gente, Ele veio ao nosso encontro, nos dar do seu tempo, mas não só isso, dar a sua vida até a última gota de sangue para nos salvar. O grande Salvador que recebe os pequeninos, porque como diz 1 Pedro 5,5, Deus resiste aos soberbos, mas aos pobres de espírito, mas aos humildes, mas àqueles que choram, Ele concede a sua graça. Então você vai até Cristo com o peso do seu pecado, com o peso da sua culpa, e sozinho Ele toma esse peso, sem ajuda. Sozinho Ele carrega o peso do seu pecado. Sozinho Ele carrega, Ele toma sobre si a sua mancha, a sua vergonha. E Ele leva isso até a cruz. Para quê? Para nos dar descanso. Para nos dar alegria. Para nos dar paz. Então, meus irmãos, Ele trabalha para nos dar descanso. Ele trabalha para nos dar descanso.
A obra de Cristo é para nos dar alívio. A obra de Cristo é para nos dar paz da nossa alma. E você pode se perguntar, por que ele faz isso? Porque com certeza não é o que ele viu em mim. Com certeza. Com certeza não é algo que ele viu em um de nós aqui. Por que ele faz isso? É por causa daquilo que está no coração dele. É por causa de quem ele é. E essa passagem é a descrição do coração de Jesus. Mas por que eu tenho que ir a Cristo? Por que eu sei que Ele vai me receber? Como que eu sei que o Messias, o Todo-Poderoso, aquele assentado no mais sublime trono, não é? Como que eu sei que o Deus eterno, infinito, santo, todo grandioso, como que eu sei que Ele vai olhar para mim? Como que eu sei que Ele vai me conceder graça, compaixão, misericórdia? E a resposta está onde? No coração de Jesus. Eu sou manso e humilde de coração. No passado, alguém já disse que essa passagem de Mateus é como se o Senhor Jesus estivesse pegando a nossa mão, colocando no peito dele e falando, preste atenção, olha como que o meu coração bate. Olha como que o meu coração bate, conheça as batidas do meu coração. Meus irmãos, como que o coração de Jesus reage quando você se aproxima com a sua culpa, com o seu pecado, quando você se aproxima dele com a sua sujeira, clamando, pedindo ajuda, como Jesus é no mais profundo do seu ser, quando alguém quebrantado se aproxima dele, moído. Como Jesus responde a um pecador que se arrasta até ele, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele diz, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, se o Senhor Jesus tivesse dito, tome o meu jugo, porque eu sou forte e justo de coração, seria mentira ou verdade? Seria verdade, né? Se ele tivesse dito, tome sobre mim o meu jugo, porque eu sou fiel, poderoso de coração, então vocês acharão descanso para a sua alma. É verdade. Se ele tivesse dito, aprendam de mim, porque eu sou soberano, sábio de coração, verdadeiro também. Mas Jesus, quando Ele quer dar o testemunho de quem Ele é, do mais profundo do seu ser, quando Jesus Ele decide abrir o seu coração para aqueles que estão ao redor dEle, Ele poderia dizer tantas coisas, mas Ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, eu sei que eu estou repetindo isso muitas vezes, mas preste atenção diante de quem que nós estamos. É o Senhor da glória, não é? É o Senhor da glória. É o Deus Todo-Poderoso. É o Filho do Deus vivo, o Senhor do céu, da terra. É aquele que tem as chaves do céu e do inferno nas suas mãos. É aquele que é soberano sobre céus, terra, mar e sobre tudo. Jesus, meus irmãos, é ao mesmo tempo infinitamente majestoso e infinitamente manso. Jesus é ao mesmo tempo glorioso e acessível, é santo e humilde. Jesus é ao mesmo tempo forte, poderoso e gentil. O Senhor Jesus, poderoso e paciente. Meus irmãos, o que nós temos diante dos nossos olhos é um ser soberano, e nós nos encontramos aqui diante das excelências da pessoa de Cristo Jesus,
que faz a nossa alma ser capturada, que faz a nossa alma ser arrebatada, e diante desse Cristo a gente poder dizer: é verdade, não existe ninguém como Jesus. Agora, Jesus não é apenas manso e humilde, não é? Nos versos 23 e 24, olha o que nós encontramos ali. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Olha o que ele diz: será jogado no inferno. Porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Jesus é manso e humilde, mas ele não aceita aqueles que se rebelam contra Deus. Jesus é manso e humilde, mas ele não aceita aqueles que não aceitam o seu chamado, que rejeitam o seu chamado. Mas para aqueles que não se acham sábios, para aqueles que não se acham justos, para aqueles que se veem como pequeninos, para aqueles que se veem destruídos pelo pecado, para aqueles que se veem carregando o fardo do peso da culpa, pelo sofrimento, mas aqueles que se encontram cansados, sobrecarregados. Quem é Jesus para esses? É manso e humilde. Mas o que é ser manso e humilde? Essa palavra aparece apenas 3 vezes em todo o Novo Testamento. 2 vezes em Mateus e 1 em Pedro. Lá em Pedro, quando Pedro exorta e encoraja as mulheres da igreja a não se preocuparem com a beleza exterior, mas com a beleza interior, em mansidão e humildade. Depois é usado mais uma vez em Mateus, quando diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E mais uma vez no final de Mateus, para descrever a entrada triunfal de Jesus, naquilo que seria a última semana dele em Jerusalém, em cima do burrinho, do jumentinho, onde diz que ele é um rei humilde e manso. Uma pessoa humilde, mansa, é uma pessoa gentil. É aquela pessoa que você tem prazer de estar com ela. É aquela pessoa de que você, estando com ela, você sabe que ela está com você porque ela se importa com você, que ela ama você. Uma pessoa mansa e humilde, meus irmãos, é aquela pessoa que te ama ao ponto de dizer aquilo que ela não gostaria de dizer para você, mas ela sabe que é importante. E você, sabendo que ela te ama, você ouve o que ela diz, mesmo também não sendo confortável para você ouvir. Então, é a medida certa de exortação, de encorajamento, é a medida certa de verdade, mas também de graça, é a medida certa de compaixão e misericórdia. E quem é exatamente assim? Jesus é assim. Ele é manso, ele não é agressivo, não é estourado. Ele é compreensivo, gentil, manso. Semana passada nós vimos a revelação do coração de Deus, Pai. E geralmente a visão que muitos têm sobre Deus não é aquele velhinho sentado no trono, rabugento, com a barba grande, não é? Com um vestido longo, olhando para baixo, assim, com aqueles olhos franzidos, né? Com a testa franzida, só esperando alguém pecar para punir. E a gente viu que não é bem assim. Que o dedo de Deus não está engatilhado para a justiça, mas para a misericórdia. E às vezes a gente também tem, eu não sei porquê, uma visão de que Jesus é aquele que talvez esteja com um dedo em riste apontando para a gente, mas não. Jesus, ele é manso. Ele não está apontando os seus dedos, mas ele está com os braços abertos. Então, a outra palavra que ele usa é humilde. Uma palavra que primeiramente foi usada para descrever as pessoas de classe social mais baixa, né? Os pobres, os humildes. Mas com o tempo também essa palavra acabou sendo usada para descrever pessoas que se veem como menores do que aquilo que elas são. Pequeninos perto desse Deus grandioso.
Crescer em humildade, então, biblicamente falando, é você se ver sempre pequeno diante desse Deus. Ou como um pastor falecido, grande escritor, Tim Keller, ele falou que humildade também é você não necessariamente pensar menos sobre você, mas é você pensar menos em você. Se preocupar mais com a glória de Deus e com o bem dos outros. Então, ser humilde, meus irmãos, é exatamente isso que Jesus é. Ele se entregou inteiramente a Deus, para a glória de Deus e para o bem das outras pessoas. Filipenses 2 diz, que Jesus não considerou ser igual a Deus algo em que ele devesse se apegar, mas ele se esvaziou, assumindo a forma humana, ele se faz servo. Humildade. Não é isso que Jesus representou depois da última ceia? O que ele faz? Ele pega a toalhinha, amarra na sua cintura, uma bacia com água, vai de discípulo em discípulo lavando os pés desses discípulos. E sabe, meus irmãos, eu tenho um grande temor em tentar, em pensar, replicar isso. Porque eu acho que eu seria o mais hipócrita ao fazer isso. Porque humildade suficiente para fazer isso. Lavar o pé do outro como considerando realmente o outro mais importante do que si mesmo, a ponto de dar a sua vida. Somente Jesus teve esse sentimento e atitude de vida. Então, nós podemos tranquilamente dizer que nós temos um Salvador manso e humilde. Por isso, então, nós temos todas as razões do mundo para nos achegar a esse Salvador. Mas qual que é a triste realidade? É que Satanás, o pai da mentira, e o nosso coração, que é uma fábrica de enganos, de ilusões, de ídolos, não é? Estão aí para nos afastar do nosso Salvador. E um dos enganos mais terríveis, o engano dos fariseus, os líderes religiosos da época, também é um engano de muita gente hoje. Eu não preciso de Jesus, eu tenho tanta coisa, não é? Para que ter Jesus? Eu sou habilidoso de tantas outras formas, eu consigo me virar de tantas outras formas, eu consigo pensar em soluções para a minha vida, com a minha sabedoria de tantas outras formas. Para que Jesus? Então, para esse grupo, as palavras do Senhor Jesus são o quê? Arrependa-se. Arrependa-se porque o reino de Deus está próximo, ouçam o meu chamado, arrependam-se, venham até mim, não endureçam o seu coração, não rejeitem a oferta do rei. Mas talvez esse não seja o seu caso. Talvez a sua desculpa seja: eu não mereço Jesus. Tá bom, é verdade, eu sei, tem muita gente legal aí, que merece Jesus. Tem muita gente boa que merece Jesus. Tem muita gente melhor do que eu, com um passado, um presente melhor do que o meu. O que eu posso oferecer a Jesus? Esses merecem Jesus. Não, eu não mereço Jesus. Como que Deus me amaria? E deixa eu falar uma coisa, você tem toda a razão. Você não merece Jesus. Eu não sei todos os detalhes do seu passado. Eu não sei todos os detalhes da sua história. Mas uma coisa, meu irmão, minha irmã, eu sei. Você não merece Jesus. Você não merece ser perdoado por Deus. Mas isso não é o principal problema. O principal problema é que, ao pensar assim, é para onde você está olhando. É que você está olhando para si mesmo e você não está olhando para Cristo. Jesus não disse: vá até seu coração, perceba a sua vida para ver se você merece. Não. O que Jesus diz? Venham a mim. A razão de ir a Ele não está em você. A razão de ir a Ele é Ele. A razão de ir a Ele é o coração dEle.
Você não vai a Ele por merecimento. Não é a sua vida que faz você merecer o perdão de Deus. É a vida de Cristo que faz os pequeninos, os cansados, os sobrecarregados receberem o perdão de Deus. É a vida de Cristo sem mancha, santa, limpa, que nos purifica da nossa história, que nos purifica do nosso passado. Jesus não disse: venham a mim vocês que têm um passado limpo e eu vou usar vocês. Não. Jesus diz assim: vinde a mim você pecador. Vinde a mim, você cansado. Vinde a mim, você sobrecarregado. Vinde a mim, você que não aguenta mais carregar o fardo do seu próprio pecado. Venha a mim. Esses, meus irmãos, que Jesus chama e que promete descanso. Esse Jesus que a gente está lendo aqui em Mateus é o mesmo que nesse exato momento está aonde agora? Assentado num alto e sublime trono. Esse Jesus que a gente encontra aqui revelando o seu coração é o Rei de toda a glória. Esse Jesus, meus irmãos, é aquele que está sentado à direita de Deus Pai, que recebeu o cetro, que recebeu o governo de todo o universo, de todas as ações, de todas as coisas. Esse, meus irmãos, é aquele para quem todo o universo se prostra. Ninguém merece o perdão de Deus. Mas o motivo de você ir até Ele não é o seu coração. O motivo de você ir até Cristo é o coração dEle, é quem Ele é. Então faça essa pergunta a si mesmo. Será que a falta de alegria que muitas vezes você sente não é porque você tem deixado de olhar para Cristo? Será que muitas vezes a falta de alegria, de paz, de contentamento, será que não é porque você tem deixado de olhar para Cristo, o seu Salvador, e você tem olhado para tantas outras coisas? Será, meus irmãos, que se a gente parasse, aquietasse o nosso coração para meditar mais nas excelências do nosso Salvador, para olharmos para dentro, porque isso aqui é um convite para olhar para dentro do coração de Cristo. Se a gente parasse, se aquietasse, olhássemos mais para dentro do coração manso e humilde do nosso Salvador, será que a gente não experimentaria mais da alegria do Espírito, da paz? Será que o fato da gente estar cansado, sobrecarregado, é porque a gente ouve Jesus dizendo: venha a mim, e a gente vai a tantas outras coisas, mas não vai a Ele? Não é à toa, irmãos, e aqui vou concluindo, que os guardas que foram prender Jesus, quando voltaram para os seus líderes, eles falaram: olha, nunca ninguém falou como este homem. Não é à toa que a multidão que estava sempre cercando Jesus, que viu Jesus curando cegos, paralíticos, enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, não é à toa que essa multidão falava: olha, a gente nunca viu nenhuma pessoa fazer o que esse homem fez. Mas talvez ainda mais impressionante seja Jesus dizer que o coração dele é manso e humilde. Quem iria imaginar que o Senhor de toda a glória, governante de terra e céus, quem iria imaginar que esse Senhor e Salvador, Ele iria chamar os outros para ir a Ele, não porque Ele é o Todo-Poderoso, não porque Ele é o justo dos justos, não porque Ele pode fazer qualquer coisa infinitamente mais do que pensamos e desejamos. E se Ele dissesse isso, não seria mentira. Mas Ele chama os pecadores a ir a Ele, porque Ele é manso e humilde, para a gente encontrar descanso para a nossa alma. Então, pecador, cansado e sobrecarregado,
você não precisa carregar o seu fardo sozinho. Você não precisa carregar a sua culpa sozinho. Você não precisa carregar o seu pecado sozinho. Você nunca vai conseguir. O que você precisa é de um Salvador que seja extremamente forte como um leão, mas extremamente manso como um cordeiro. E quem é esse? É Jesus. E eu quero terminar com um hino bem antigo. Eu quero ler, vocês conhecem, com certeza. Manso e suave, não é? Que diz assim: manso e suave, Jesus convidando. Clama, chama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos? Jesus convidando. Convida a ti, sim, e a mim. Ó, não desprezes, mercê, graça, favor que está dando. Sim, dando a ti, dando a mim. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam. Vem tanto a ti quanto a mim. Ó, grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Ele chama, ó pecador, vem. Amém? Você pode se colocar de pé? Você ouviu o chamado do Senhor? Você ouviu o chamado do Senhor? Ele nos chama. A não ser que você seja muito santo, muito puro, aí não é para você. Mas se assim como eu, você é pecador, sujo, que carrega manchas da história, de pecados passados e presentes, esse Jesus, ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu sou manso e humilde de coração. Não dá para a gente rejeitar, meus irmãos, um Salvador desse. Senhor, a Tua palavra, ela é como se dissesse para a gente hoje se ouvir a Sua voz, não endureça o seu coração. E o Teu chamado para a gente, Senhor, essa noite é claro, transparente, é cristalino, Senhor. Que preciosidade nós temos o coração do Senhor revelado a nós. Senhor, aqui não há um santo, não há ninguém perfeito, Pai, e Tu sabes muito bem. O que nós temos para entregar para o Senhor é apenas fardo, cansaço, mazelas do nosso coração, pecados, Senhor, que talvez atormentam a nossa alma, que pesam na nossa consciência, Senhor, que nos tiram a oportunidade de experimentar a paz em Cristo Jesus, a alegria da salvação, a alegria no Teu Espírito, Senhor. Nos capacite, Senhor, a ouvir esse chamado e a responder de forma positiva, entregando a Ti, Senhor, aquilo que nós somos, os nossos pecados e os nossos fardos.
dobre no Senhor a essa verdade. Quebranta no Senhor diante desse chamado. Arrasta os nossos corações, Senhor, aos pés da cruz. Esse não é o chamado, Senhor, apenas para o não salvo, mas para o salvo que ainda teme em carregar fardos, ou fardos de circunstâncias. Que o Senhor grite no nosso coração e nos arraste para Ti. Assim como o Senhor fez com Mateus, quando o Senhor disse: siga-me. Que nós a um salto, Senhor, sem pestanejar, sem titubear, que a gente Te siga, Pai. Que a gente Te siga, Senhor Jesus. Porque em Ti nós encontramos descanso para as nossas almas. Vamos cantar, irmãos?